O que nós precisamos saber sobre a oração em línguas? Primeiro, que ela é um dom do Espírito Santo, que foi derramado no dia de Pentecostes, que foi entregue para capacitar os homens e mulheres, os apóstolos e os discípulos, a que se pronunciassem, a que pudessem levar o poder de Deus, o nome de Jesus, a diversas nações. Por isso foi mandado o Espírito Santo. Nós temos que saber que ele é um poder também que edifica a nossa fé. Isso nós temos que saber. Esse poder vai edificar a nossa fé. Nós temos que saber também que a oração em línguas é uma oração intercessória no Espírito. Essa oração é feita sem que nós saibamos o que está sendo pronunciado, e essa oração vai ser levada a Deus de um modo misterioso, que são as línguas estranhas, porque a Bíblia assim o diz, que aquele que ora em outras línguas não fala aos homens, visto que ninguém entende, porque em espírito fala os mistérios de Deus. Então nós temos que saber isso, que esta oração é uma oração intercessória no Espírito. E também que a oração em línguas tem 4 formas básicas de se manifestar. Primeiro, ela se manifesta para interpretação. Ela pode ser uma língua para interpretação. É uma língua que pode ser falada em que você, falando em outras línguas, uma outra pessoa que está ouvindo, escuta num outro idioma que não o seu, mas ela entende o que você está falando. Você ora em outras línguas, não estou dizendo que você vai orar, por exemplo, numa linguagem humana, mas numa linguagem sobrenatural. E a outra pessoa, por exemplo, um japonês, um alemão, um francês, ele vai escutar aquela oração em línguas na própria linguagem dela, como se ela estivesse recebendo uma interpretação personalizada. Então essa é a língua que é para salvação do incrédulo. Temos a língua que é para edificação no Espírito. Está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 4, que aquele que ora em outras línguas edifica-se a si mesmo. Então, na medida que a pessoa ora no Espírito Santo, ela vai edificar a sua fé, vai acrescentar a sua fé. Assim como Judas 20 também o diz: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Então nós temos as línguas como interpretação, nós temos as línguas como línguas para edificação da nossa fé, que é importante saber. Uma vez que você sabe, você começa a orar intencionalmente. Por quê? Porque você sabe o propósito que cada etapa, cada manifestação dessas línguas fazem. Então a primeira, que é para interpretação. Quando eu oro em línguas, uma outra pessoa poderá entender essas línguas na sua própria linguagem. Foi o fenômeno que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que todos ouviam falar nas suas próprias línguas maternas de origem. E a oração para edificação no Espírito, que eu oro em outras línguas simplesmente porque eu quero edificar, construir a minha fé. Eu quero mudar o ambiente que está à minha volta. Enquanto eu estou orando em línguas, o ambiente à minha volta começa a se modificar. Por quê? Porque é uma ação sobrenatural que envolve a oração em línguas e que permite que haja uma mudança no cosmos, haja uma mudança no sentido espiritual à minha volta. Por isso, a importância de orar em outras línguas para edificar a minha fé e para mover também o ambiente que eu estou. Também eu tenho a oração em línguas com gemidos inexprimíveis, que está registrado em Romanos, no capítulo 8, versículo 26. A Bíblia diz ali que nós não sabemos orar da maneira como convém orar, mas o mesmo Espírito ajuda as nossas fraquezas orando por nós. Então, a oração em línguas também é uma oração que se ocupa da nossa oração normal e leva até Deus a oração correta. Ou seja, esta oração, ela vai consertar, vai arrumar a nossa oração no nosso vocabulário para que ela realmente surta os efeitos desejados conforme a vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós temos, primeiro, a oração que é para interpretação. Nós temos em segundo, a oração que é para edificar a minha fé. Nós temos em terceiro, a oração que é para gemidos inexprimíveis, que é a oração intercessória
no Espírito, que você ora, não importa saber o que você está orando, mas a oração que você está orando, ela está surtindo um efeito extraordinário, porque é Deus se ocupando daquela oração e levando a minha oração para que ela realmente seja a resposta segundo a vontade de Deus, porque simplesmente não sabemos orar da maneira como convém. E Ele ora por nós, consertando a nossa oração. Por último, não menos importante, nós temos a oração para interpretação, que é aquela oração que quando nós oramos, alguém imediatamente após orar, ela recebe de Deus a interpretação daquelas línguas e começa a traduzir como se fosse uma tradução, não uma tradução ipsis literis, mas uma tradução ponteada. Assim como é a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento, que não é o conhecimento sobre tudo, não é a sabedoria sobre tudo, mas são frações do conhecimento de Deus, assim também é a oração em línguas. Quando ela é interpretada, muitas vezes a frase em línguas é mais longa, mas a interpretação é mais curta. Por quê? Porque são frações do conhecimento de Deus ali expostas através da oração em outras línguas. Então eu preciso saber que nós temos estes pilares, que a oração em línguas tem um valor inestimável na vida do crente. Se você orar em outras línguas, se você priorizar receber este dom do Espírito Santo e começar a produzir esse som e começar a orar em outras línguas, você vai criar um ambiente de vitória na sua vida. Você vai criar um ambiente de poder. Você vai criar um ambiente de renovação. Você vai criar um ambiente de vida. Vai criar um ambiente de prosperidade. Vai criar um ambiente de alegria. Vai criar um ambiente de satisfação. Você vai transformar o teu ambiente, vai transformar o teu vocabulário, vai transformar a sua visão, vai transformar a sua audição. Você vai poder enxergar além daquilo que outras pessoas normais enxergam, porque você vai ver o sobrenatural de Deus acontecendo na sua vida. A partir do momento que você se aplica em orar em outras línguas e também em conhecer as vantagens que há em orar em outras línguas, você vai acessar as coisas de Deus, os mistérios de Deus, as riquezas de Deus, as profundezas do Espírito, as realidades da palavra, as manifestações e revelações que tem na palavra de Deus para as nossas vidas. Você vai descobrir o seu chamado, a importância de viver plenamente, integralmente o seu chamado, a visão da realidade e do seu propósito diante de Deus aqui nessa terra. A vida espiritual se tornará mais agradável. O fato de você estar em um lugar ou estar congregando em uma igreja, você vai entender que você está naquele lugar porque você foi enviado para lá para ser uma resposta, para ser um canal de modificação naquele lugar. Você vai enxergar as necessidades de modo geral do corpo de Cristo e você vai ser enviado, porque Paulo fazia assim. Quando ele via uma necessidade, seja numa província, numa cidade, o Espírito Santo o impelia para aquele lugar. Quando nós andamos no Espírito Santo, nós somos impelidos a fazer a vontade de Deus. Nós somos impelidos diante de um quadro de revelação nos nossos corações a fazer somente aquilo que o Senhor tem determinado. Então, quando você está unido ao Espírito Santo, a Bíblia diz que aquele que se une ao Espírito é um só Espírito com ele. A Bíblia diz que nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito Santo. Então, esta é a vantagem que quando você está intrinsecamente ligado com o Espírito Santo, está envolvido com o Espírito Santo, você acaba por si andando nas pisadas do Mestre, em obediência plena com aquilo que Deus quer para a sua vida. Você começa a discernir os momentos, você começa a discernir as situações, as estações, e você começa a entrar naquilo que Deus tem e quer para a sua vida. Então, quanto mais nós orarmos em outras línguas, sabendo das vantagens que ela traz para nós, que ela traz para o reino de Deus, eu vou mergulhar nesta oração para que, através dessa oração, também possa resolver muitas coisas na minha vida. Eu quero dizer para você que a oração em línguas é a oração do Espírito Santo. E é do Espírito Santo de Deus.
Porque então, se eu entendo que é do Espírito Santo de Deus, porque Jesus disse, e o Espírito que o meu Pai enviará no meu nome, então é de fato o Espírito Santo, o Espírito de Deus, porque Deus é santo. Na palavra dele está escrito, sede santo, como eu, o Senhor, sou santo. Quando eu recebo o Espírito que é santo dentro de mim, eu me torno uma pessoa santa, eu me torno uma pessoa santificada. Quando eu recebo Cristo, quando eu nasci de novo, quando Cristo veio habitar no meu coração, eu me tornei uma pessoa santa. Por quê? Porque eu carrego dentro de mim aquele que é santo. E quando o Espírito Santo de Deus ora dentro de mim, através de mim, eu estou simplesmente espelhando para Deus o próprio caráter dele através da minha oração. A oração em línguas espelha o caráter de Deus. A oração em línguas projeta para Deus aquilo que ele realmente quer receber de cada um de nós. Então, quando eu oro em línguas, é diferente de orar na linguagem normal, na linguagem humana. Quando eu oro no Espírito Santo, eu estou refletindo para Deus a verdadeira oração. Por isso que a oração intercessória no Espírito é aquela oração que é autêntica, que é exatamente a oração correta de se fazer. Quanto mais você orar no Espírito Santo, mais o ambiente que você está muda, mais as riquezas de Deus vêm para a sua vida, mais revelações do Espírito vêm para você, mais os mistérios são revelados e interpretados para você, mais outras pessoas que estão à sua volta começam a ser impactadas com o mover do Espírito Santo que está na sua vida, mais você abre uma inteligência espiritual por onde os seus olhos espirituais começam a se abrir para enxergar as grandezas de Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida. Então, primeiro, a oração em línguas são línguas para a salvação dos incrédulos, onde você ora em outras línguas e o incrédulo, aquela pessoa que não conhece Cristo, vai ouvir na sua própria linguagem, tal qual foi em Atos dos Apóstolos. 2. Línguas que são para edificação no Espírito. Você ora em outras línguas e você edifica o seu espírito, edifica a sua fé, conforme citamos os versos proporcionais de 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4, também Judas 1, verso 20 e também Efésios capítulo 6 e versículo 18. Você vai ter uma experiência profunda com o Espírito Santo a partir de orar em outras línguas, porque você vai construir o seu espírito, a sua fé vai ser aumentada. Quando você ora no Espírito Santo, você tem aquela oração que é a intercessória no Espírito, onde esta oração vai entregar para Deus a verdadeira oração, a verdadeira resposta para os teus problemas, para as situações as quais você tem clamado. Quando você ora no Espírito Santo, sobe o cheiro de incenso agradável a Deus, sobe para Ele a verdadeira resposta do meu coração. Quando eu oro no Espírito Santo, então eu posso orar como línguas que são proféticas, que são interpretativas, as quais também vão corrigir muitas áreas da nossa vida, vão trazer palavras sobre alguém ou para si mesmo, línguas para interpretação. Então conheça a oração em línguas e mergulhe profundamente nesta oração, porque ela é uma oração importante para a sua vida. Lógico, você precisa confessar e meditar muito na palavra, você precisa adorar a Deus, você precisa jejuar, nós precisamos de todas as chaves de oração, mas a oração em línguas é a resposta mais eficiente para Deus, daquilo que está dentro de mim, e ela traz um contexto muito grande à minha volta, ela cria um ambiente de vitória, ela cria um ambiente de milagres, crie um ambiente de milagres orando em outras línguas. Eu quero orar para que você receba o Espírito Santo e comece agora mesmo a orar em outras línguas. Pai, na autoridade que há no Teu nome, eu abençoo esta vida agora no nome de Jesus. Venha o Teu poder, a Tua graça, o Teu favor. Venha sobre ela, Pai, a ousadia, a vontade de orar em outras línguas, agora mesmo, Senhor. Receba agora o dom do Espírito Santo no nome de Jesus. Receba agora o poder do Espírito Santo sobre a sua vida agora, no nome de Jesus, e comece agora mesmo a orar em outras línguas. Não ore em português, ore em outras línguas agora, no nome de Jesus. Amém. Se você quiser dar continuidade à bênção que você está recebendo, eu quero que você
acesse a descrição do link aqui abaixo e clique em um daqueles links. Acesse um grupo do Telegram ou do WhatsApp e você vai participar das nossas reuniões no Zoom Cloud, que são reuniões gratuitas. Acesse ali, participe do nosso grupo e você vai acessar gratuitamente as nossas reuniões, ok? E também, antes de sair, curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Vamos fazer o Brasil orar em outras línguas. E fazendo isso, compartilhando, o YouTube vai oferecer os nossos vídeos para outras pessoas que não conhecem a oração em línguas vão conhecer e vão começar a orar em outras línguas. Deus abençoe a sua vida, fique na paz e fique com Deus.